Estimados irmãos em Cristo e amigos da Palavra do Senhor Deus, ouçamos a mensagem bíblica conforme o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 5. Aqui lemos as seguintes palavras: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará ou orientará as suas veredas. Que palavra preciosa, que nos vem da antiguidade, da época chamada Antigo Testamento, mas cuja mensagem e validade ainda é muito útil e mesmo preciosa para os nossos dias. O mundo ainda não se esqueceu, creio eu, da tragédia ocorrida com o então famoso navio Titanic. Foi no dia 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, lá no Oceano Pacífico, que a tragédia ocorreu. O navio, chocou-se com um enorme iceberg, ou seja, um bloco de gelo, e afundou. Dos mais ou menos 2.200 passageiros, cerca de aproximadamente 1.500, ou mais corretamente 1.495, morreram, perderam a sua vida. Quando mais tarde houve a investigação sobre as possíveis causas dessa tragédia tremenda, foram apontadas pelo menos 3 causas, e vale a pena recordá-las. Primeiro, o comandante do navio não diminuiu a velocidade do navio e também não, vamos dizer assim, não ajustou adequadamente o mirante de onde ele podia observar as coisas. E assim, embora muitos outros navios tivessem enviado mensagens, o acidente aconteceu. Além disso, dizem também os que estudaram essa questão e fizeram investigação, não havia botes de salvamento em número suficiente. Portanto, 3 causas muito sérias. E a propósito, podemos inclusive acrescentar mais uma: demasiada autoconfiança, até porque, conforme os relatórios e as narrativas pertinentes, os construtores do Titanic teriam afirmado que esse navio era inafundável. E até mesmo chegaram a dizer, conforme os mesmos informes, que nem mesmo Deus poderia afundá-lo. Assim, eles estavam confiados em sua técnica de construção naval, portanto, estribados no seu próprio conhecimento. Estavam certos de que possuíam a tecnologia certa e mais, desde o início, podemos dizer, faltou, sem dúvida, a humildade, faltou também o que nós podemos chamar de a devida prevenção e, por isso, o comandante também mostrou ou demonstrou desatenção quanto ao ritmo adequado naquelas circunstâncias. Ah, que tragédia! Faltou vigilância. Aquele tremendo acontecimento há mais de 100 anos ainda nos oferece hoje algumas lições. Aliás, eu diria grandes lições. E especialmente agora, em meio a essa tremenda epidemia, pandemia, podemos dizer que deveríamos sim aprender com
essas lições e com esse trágico acontecimento, devíamos aprender a superar as deficiências, diríamos melhor, os erros daqueles que colocaram um navio sobre o mar. Humildade, vigilância, dependência de Deus para todos os nossos empreendimentos, para todas as nossas realizações, isso é indispensável. E é inegável. Sem dúvida, não podemos negar isso. Esta falta de cuidado, esta falta de atenção a alguns detalhes tão importantes, nos ensina hoje, pelo menos uma coisa: cuidado com a velocidade do barco, cuidado com a exagerada correria da vida, cuidado com a nossa pretendida autossuficiência. Devemos, sobretudo, sempre querer depender de Deus, buscar o seu auxílio, a sua proteção e a sua orientação. Que nesses dias difíceis em que vivemos, tenhamos aprendido boas lições. E, inclusive, volto a dizer, o tremendo acontecimento com o Titanic pode e deve nos servir de uma grande e necessária lição. Deus nos abençoe. Um bom restante de semana. Fiquemos todos com Deus.